evento no entorno do Beira-Rio e do Gigantinho, que lado a lado serão palco da Libertadores e do show de Ozzy Osbourne. O patrimônio que espera ajuda financeira. O Templo Bom Jesus do Triunfo também seria restaurado com os recursos do consulado português. Diminuem as chances de uma CPI dos pardais na Assembleia Gaúcha. E previsão de mais calor amanhã e chuva na sexta-feira, 30 de março. Está no ar Ubra Notícias. Boa noite. Um representante do governo português está em Porto Alegre para investigar a atuação do vice-cônsul, baseado aqui na capital, Adelino Vera Cruz Pinto. A Arquidiocese de Porto Alegre tenta recuperar R$2,5 milhões dados ao diplomata como caução para um repasse de 12 milhões que seriam doados por uma ONG portuguesa. A verba seria usada na reforma de igrejas de Porto Alegre e da Matriz de Triunfo, que faz parte da história do estado. A Igreja Matriz de Triunfo foi construída em 1754. O templo, em estilo português, é considerado o ponto principal da cidade. O local, que batizou Bento Gonçalves, já passou por várias reformas desde a construção. As obras foram eliminando as características da época. Até o altar já foi substituído. O Templo Bom Jesus do Triunfo foi tombado como patrimônio histórico do município em agosto de 2010. E é justamente por isso que o projeto prevê uma restauração completa para que a igreja volte às características portuguesas do século XVIII, quando foi construída. O restauro é tentar aproximar do que era original. As alterações que houve, que não respeitaram a originalidade, dentro do possível, se faz todo esforço para voltar a restaurar, para que volte de novo a ser um templo original. O investimento na obra seria de R$1 milhão. 70% do valor viria do consulado português. O pároco Genico Schneider diz que o vice-cônsul de Portugal, Adelino Vera Cruz Pinto, esteve por mais de uma vez no município. Segundo ele, o diplomata estaria ajudando na busca pelo recurso pela característica europeia da edificação. O padre Genico ainda confia na negociação. Nós, como arcebispo de Porto Alegre, Tadeusz Grins, confiamos nas pessoas e confiamos nele, já que o vice-cônsul Adelino falava em nome do governo. Então nós só podemos dar credibilidade e acreditar que ainda virá esse recurso. O inquérito policial realizado pela primeira delegacia da capital foi remetido ao Ministério das Relações Exteriores, já que o vice-cônsul tem imunidade diplomática. Para receber a doação de R$12 milhões e fazer a reforma da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e a restauração do Templo Bom Jesus, em Triunfo, a Arquidiocese teria dado R$2,5 milhões como garantia. O dinheiro teria sido depositado na conta do vice-cônsul e depois sumido. E a doação ainda não chegou. Até sexta-feira, o Hemocentro do Estado em Porto Alegre estará atendendo doadores de sangue apenas pela manhã. Houve um defeito no sistema de climatização na sala de coleta e o serviço de manutenção deve ser concluído até o final da semana. As principais emergências que atendem adultos pelo SUS em Porto Alegre estão atendendo mais que o dobro de pacientes para a capacidade. Com 49 leitos, o Clínicas atende 142 pacientes. A partir de amanhã, os moradores de Porto Alegre que têm dívidas de água e esgoto vencidas até 31 de outubro de 2010 vão poder negociar o débito com até 100% de desconto em juros e multas. O programa de recuperação de crédito do DEMAI possibilita parcelamento em até 60 vezes. É possível agendar atendimento em posto do serviço pelo fone 156. Subiu para 5 o número de municípios em situação de emergência devido às chuvas do final de semana. Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, Panambi, Veranópolis e Vila Lângaro decretaram situação de emergência. Outras 17 cidades enviaram notificação preliminar de desastre à Defesa Civil. Veja a previsão do tempo para a quinta-feira no estado. Áreas de instabilidade provocam chuvas fracas na maior parte do estado. Apenas o sul fica com tempo seco.
Com o enfraquecimento da massa de ar frio, a temperatura não cai muito na próxima madrugada. A mínima fica em torno dos 16 graus em Bagé. À tarde será um pouco mais quente do que os dias anteriores, com máxima de 30 graus no oeste. Na região metropolitana, os termômetros ficam entre 17 e 29 graus. Em Porto Alegre, quinta-feira vai ter algumas aberturas de sol pela manhã, mas volta a chover fraco no fim do dia. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Chuva ao longo do dia em Santa Maria e em Carazinho. Em Jaguarão, o sol aparece entre nuvens. Na sexta-feira, uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul, deixando o tempo instável. As camisetas vermelhas, tão comuns na Padre Cacique, vão dividir espaço com as pretas dos fãs de heavy metal. Ozzy Osbourne e Inter se apresentam agora à noite, separados por poucos metros. O show começa às 9 e o Colorado encara o Jorge Wilstermann às 10:10. Futebol e rock and roll, ambos movem paixões e juntos devem levar cerca de 50 mil pessoas para o estádio Beira-Rio e o ginásio Gigantinho. Apaixonados que não medem esforços para ver de perto os ídolos. Sejam argentinos como o D'Alessandro ou britânicos como Ozzy Osbourne. Pessoas que não hesitam em acordar cedo para conseguir o melhor lugar na fila. Desde as 7h30 da manhã. A expectativa é a melhor possível. Ozzy Osbourne, cara, o que é isso? Um grande show, o rei do metal aqui tocando pra nós. Um excelente espetáculo, tenho certeza. Desde as 7 da manhã e não consigo falar. Tô esperando o rei! Os dois eventos vão começar com uma diferença de no mínimo 50 minutos. Foi por isso que a EPTC alterou o trajeto das principais vias de acesso ao local. A conversão à esquerda da Rua Otávio Dutra com a Avenida Padre Cacique está bloqueada. Neste momento, a avenida que passa atrás do Beira-Rio, a Edivaldo Pereira Paiva, tem sentido único centro-bairro. O estacionamento do estádio vai ser bloqueado no momento em que lotar. Depois do jogo, a Edivaldo Pereira Paiva vai ter sentido único inverso, bairro-centro, a partir dos estacionamentos. O retorno da Padre Cacique, próximo a Taquari, será bloqueado. Veículos que saírem dos estacionamentos da avenida poderão retornar pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva ou pela Rua Estevão Cruz. A gente tem feito aí os últimos eventos, nos últimos anos ali, grandes eventos ali no Beira-Rio, grandes shows, até mesmo no estádio, grandes jogos, e não temos tido problemas. A Brigada Militar vai usar um efetivo de 200 policiais. Acontecimentos como desse tipo são encarados também como preparação para o cenário que vai ser encontrado durante a Copa de 2014. Nós vamos verificar se será necessário melhorar, aumentar, ou o policiamento, a maneira que nós estamos atuando está dentro do garantido aí para a segurança das pessoas. Hein? E o Grêmio enfrenta o Juventude pela Taça Farroupilha logo mais às 8 da noite no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se vencer, o tricolor, que tem um jogo a menos, pode chegar à liderança do Grupo 2 e confirmar a melhor campanha na classificação geral do Gauchão. A seguir, com força-tarefa, a CPI dos Pardais na Assembleia fica ainda mais difícil. E ainda na previsão do tempo, calorzinho na quinta e chuva na sexta. A Prefeitura de Canoas recebe até amanhã inscrições para a comercialização de produtos nas feiras da Páscoa e do Peixe. Os eventos acontecem entre os dias 19 e 22 de abril. Interessados devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico entre 10 da manhã e 5 da tarde. Sábado acontece o workshop O Ator e o Objeto no Teatro do Museu do Trabalho, em Porto Alegre. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas por e-mail.